Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o livro Realidades Adaptadas, do autor Philip K. Dick. Pois é, se você não conhece o Philip K. Dick, fique sabendo que aquele filme de ficção científica que você tanto gosta, ou aquele livro de ficção científica que você é super fã, provavelmente foi inspirado em algum texto do Philip K. Dick, ou de fato foi adaptado de alguma obra dele. Bom, esse livro aqui é excelente para quem quer começar a ler Philip K. Dick e entender um pouquinho sobre a essência desse escritor. Philip K. Dick foi um autor de ficção científica norte-americano. Ele nasceu em 1928 e faleceu em 1982, no mesmo ano que foi lançado o filme que deu sucesso para ele, baseado em um dos livros dele, chamado Blade Runner. Em vida, ele não fez muito sucesso não. Os seus textos só tinham sucesso no ramo mesmo, na área de ficção científica, mas o grande público não conhecia muito o seu trabalho. Isso talvez aconteceu porque naquele período, principalmente nos anos 50 e 60, na época onde o Philip K. Dick lançou os seus livros e contos principais, ele meio que flertava com o Partido Comunista Americano. Pois é, por isso mesmo ele foi perseguido pelo FBI durante muito tempo. Não perseguido igual a gente vê em filme, mas assim, o FBI ficava na cola dele pra saber o que ele estava fazendo, porque ele conversava bastante com o Partido Comunista e simpatizava de vários ideais do comunismo naquele período. Pois é, imagina isso na Guerra Fria, imagina isso nos Estados Unidos dos anos 50 e 60. Essa paranoia que ele tinha em relação ao governo, em relação ao FBI, pode ser bastante visto nas obras dele mesmo, né? A maioria dos personagens dos seus livros ou tá sofrendo algum dilema mental, ou tá vivendo alguma paranoia porque tem alguma organização controlando sua vida ou controlando suas ações, ou tá fugindo mesmo do governo, tá fugindo mesmo de alguma organização do governo. O livro Realidades Adaptadas tem o objetivo de unir, né, uma antologia de vários contos do Philip K. Dick que acabaram virando filmes alguns anos depois. Muitos anos depois. Como Minority Report, Agentes do Destino e vários outros. Eu vou falar brevemente sobre cada um deles e vou explicar por que esse livro é tão importante para a ficção científica. O primeiro conto que a gente tem aqui é Lembramos para Você o Preço do Atacado. Esse conto foi lançado em 1966 e depois virou filme com o nome de Vingador do Futuro, aquele que todo mundo conhece, com Arnold Schwarzenegger. O conto é bem parecido com a premissa do filme. É um homem que é fissurado com a ideia de viajar para Marte. Ele não sabe por que ele tem essa vontade de viajar para lá, ninguém entende muito bem por que ele tem essa vontade de viajar para lá, nem mesmo a mulher dele. Lembrando que ele vive num futuro, não tem uma data específica, mas é num futuro onde o foco do governo é explorar o oceano, explorar o fundo do mar. Mesmo assim, esse personagem principal tem essa obsessão maluca em viajar para Marte. Então ele recorre a uma organização capaz de implantar memórias falsas na mente das pessoas para fazer elas imaginarem que elas viveram alguma situação que elas de fato não viveram. E ele vai procurar esse lugar para implantar a memória de que de fato ele foi para Marte para poder sanar essa vontade maluca que ele tem. Quando ele chega lá no meio do procedimento, ele descobre que, na verdade, ele não descobre nada, né? Porque ele tá dormindo. Mas o cara que tá realizando o procedimento nele descobre que ele não tem como implantar a memória falsa nele, porque na verdade já existe uma memória de que ele foi pra Marte, uma memória que foi apagada. Ou seja, o conto inteiro a gente fica nesse dilema, sem saber. Ele foi pra Marte mesmo e ele não foi? E por que estão escondendo isso dele? Por que tem alguém escondendo isso dele? Por que apagaram essa memória dele em primeiro lugar? Será que ele já fez esse procedimento antes? Então é muito interessante a ideia do conto. Eu acho que na verdade o conto é bem melhor que o filme, porque o conto foca exclusivamente nessa paranoia de sobreposições de memórias. A gente nunca sabe qual é a memória original, qual é a memória verdadeira e o que de fato aconteceu com ele. A gente fica nesse labirinto da mente dele e o jeito que isso é narrado é muito maluco e é muito interessante. Assim como os outros contos do Philip K. Dick, trabalha bastante a questão de humanidade, o que nos faz humano, o que de fato cria as nossas memórias. São de fato lembranças ou alguém disse tanto alguma coisa pra gente que a gente acabou acreditando que aquilo aconteceu. Como, por exemplo, quando você era pequeno e sua mãe te contou várias vezes que você fez alguma coisa e você não lembrava que você tinha feito aquela coisa, mas agora, depois de anos, você consegue lembrar com perfeição que você fez aquela coisa. O segundo conto desse livro também é muito legal, ele foi escrito em 1953 e se chama Segunda Variedade. O primeiro conto, o Lembramos para Você o Preço do Atacado, esse conto foca bastante na ideia de paranoia. A gente não sabe em qual ano acontece, mas ele acontece durante uma guerra. Logo no começo a gente está num campo de batalha e a gente descobre que tem um exército, a gente não sabe como, nem quando, nem porquê, mas é um exército que conseguiu criar uma liga de robôs capaz de obedecer certinho o que o comandante do batalhão está mandando eles fazerem. Esses robôs não são humanoides, eles são robozinhos que parecem umas aranhazinhas, e o objetivo deles é destruir o exército inimigo e obedecer às ordens do exército aliado, né? A eles, os robôs.
Ao longo do conto, a gente vai percebendo que esses robozinhos, na verdade, estão querendo alcançar esse objetivo de outra forma. E aí a gente para pra pensar em como de fato isso aconteceria caso isso de fato acontecesse na vida real. Ficou meio confuso que eu disse, mas vocês entenderam. Durante esse conto eu lembrei bastante das obras do Isaac Asimov, que eu gosto bastante também, que trabalham essa ideia da obediência do robô e das leis que os robôs precisam seguir na robótica para não causar a destruição total da Terra e o caos no mundo. Esse conto trabalha com essa ideia, né? Trabalha com a ideia da programação de um robô e como isso deve ser feito de uma forma ideal para que não tenha nenhuma brecha capaz de causar destruição no planeta e o terror total no mundo. Esse conto é muito legal, ele também trabalha bastante a paranoia. Ele não foca muito na ideia de um governo controlador ou de um governo que está indo atrás de alguém, mas sim na inteligência artificial e de como essa inteligência artificial pode ser prejudicial pra gente no futuro, se a gente não fizer direito. O terceiro conto do livro é O Impostor, de 1953. Ele também virou um filme, assim como todos os outros contos do livro, e o filme que foi originado desse conto leva o mesmo nome e é um filme de 2001. Esse filme também trabalha um cenário de guerra e também trabalha um indivíduo se questionando constantemente sobre quem ele é. Bom, nesse conto a gente já chega num futuro onde a Terra está em guerra com outro planeta, e nesse outro planeta tem uma raça muito inteligente tem uma raça muito inteligente de alienígenas. Aqui no planeta a gente conseguiu descobrir como criar uma arma para destruir essa raça alienígena. E o conto é narrado na perspectiva de uma pessoa que trabalha na construção dessa arma para destruir essa raça alienígena. O que acontece é que um dia ele chega no trabalho lá de boa para seguir construindo a arma, e o chefe dele vira para ele e fala assim: então, você não é você. A gente descobriu que na verdade você é um robô que foi enviado pelos alienígenas para destruir o planeta Terra por dentro e para destruir essa própria arma que a gente está criando do lado de dentro. Você não sabe disso porque foram implantadas memórias na sua mente, você realmente acha que você é você, mas na verdade você não é você, então a gente precisa te matar. Essa é a ideia. Bom, eu não vou contar mais porque senão vai estragar o conto, né, pra quem não conhece ainda, mas eu achei absurdamente boa a premissa de você chegar pra alguém e falar: então, meu filho, você não é você, tá? Você na verdade é um robô e você acha que você é você, mas você não é você. Então, essa ideia também de questionamento do indivíduo e do que nos torna humanos e do que nos torna quem somos, também está presente nesse conto e é muito interessante. Eu não vi o filme, então eu não sei se o filme é bom. O quarto conto do livro é O Relatório Minoritário. O conto é de 1956 e o filme, como todo mundo sabe, é de 2002, dirigido pelo Steven Spielberg com o Tom Cruise no elenco. Bom, o conto é bem parecido com o filme. Num futuro, a gente conseguiu criar uma organização, capaz de prever os crimes antes que esses crimes aconteçam. Afinal de contas, se você está prevendo algo, é antes que ele vai acontecer. Enfim. Isso acontece porque a gente, no futuro, conseguiu capturar 3 jovens com capacidade de prever o futuro. A gente colocou esses jovens numa máquina capaz de potencializar esse dom e de filmar, né, de armazenar esse dom. Então, tudo que eles viam que ia acontecer no futuro, essa máquina armazenava e o pessoal lá da organização pré-crime conseguia saber quem ia cometer o crime e quando ia cometer o crime para prender essa pessoa antes dessa pessoa cometer o crime. Pois é, o que acontece é que o personagem principal no filme, interpretado pelo Tom Cruise, que trabalha lá, descobre que na verdade ele vai cometer um crime, ele vai matar uma outra pessoa. E aí o conto, assim como o filme, vai elevando uma escala de sobreposições de acontecimentos, de sobreposições de premonições, que confunde um pouco a nossa mente, mas o resultado final é muito bom. Caso você já tenha visto o filme, você sabe do que eu tô falando. Ele também aborda essa temática um pouco polêmica de por que a pessoa tá cometendo esse crime. O que de pior aconteceria caso a pessoa não cometesse esse crime, matando a pessoa que ela deveria matar. O quinto conto do livro talvez seja um dos meus favoritos, chama O Pagamento. É um conto de 1953 que também virou um filme. O filme é de 2003. Eu não assisti o filme, então eu não sei se o filme é tão bom quanto o conto, mas o conto é um dos meus favoritos. O conto é o seguinte: é um engenheiro que tá sem emprego, ele vê um anúncio no jornal e se interessa por aquele anúncio porque ele vai ganhar uma puta grana. Quando ele chega lá pra trabalhar nessa grande empresa, ele descobre que nesses 2 anos que ele vai ficar trabalhando na empresa, ele vai fazer todo o procedimento, mas no final ele vai ter a memória dele apagada, a memória desses 2 anos apagada, e ele vai receber o valor em dinheiro normal que ele tinha sido prometido no começo do contrato, no início do contrato, mas ele não vai lembrar o que ele fez nesses 2 anos. O conto já começa com a hora que ele vai buscar o pagamento, quando ele vai receber o pagamento, ele não recebe pagamento nenhum. Chega a mulher lá da empresa, dá um papel pra ele e fala aqui, ó, você quis receber um clips, um chiclete, um bilhete de metrô, sei lá, várias coisas aleatórias, em vez de receber seu pagamento. Você assinou isso, você quis, você pediu isso. Então a gente tá te dando isso. E ao longo do conto a gente vai descobrir por que ele quis isso.
Então esse conto é muito, muito bom. E ele é muito fácil de ler, ele é muito rapidinho, ele é muito legal. É o meu favorito do livro. O sexto conto é O Homem Dourado, um conto de 1954 que virou um filme em 2007. Ele narra um futuro onde uma raça de mutantes evoluiu o suficiente para criar muito mais mutantes. Então, tinha muito mutante no planeta e muita gente com dons absurdos, tipo X-Men mesmo. E aliás, eu lembrei bastante de X-Men lendo esse conto. Essa raça de humanos com superpoderes teve que ser eliminada, porque senão os seres humanos comuns não iam conseguir acompanhar a evolução e iam acabar se extinguindo e só iam sobreviver os mutantes. O que aconteceu? Todos os mutantes foram eliminados, mas no conto a gente descobre que sobrou um mutante excluído, eu nem sei se eu posso usar o termo mutante, mas enfim, isolado numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, numa fazenda super isolada, sendo protegido pelos pais. Uma mulher que trabalha na organização responsável em acabar com os mutantes descobre que tem um mutante vivo em algum lugar e daí ela vai desesperada atrás dele para poder capturar ele e matar ele. E a relação dela com esse mutante é muito sinistra, e esse conto é quase, não religioso, mas ele é quase metafísico, assim. É um conto com menos ficção científica e com mais fantasia, mas é um dos contos que mais me fez pensar sobre religião e sobre como as pessoas encaram a religião e como os seres divinos que são adorados reagem a essa forma com a qual as pessoas encaram a religião. Vocês não vão entender muito isso se vocês não leram o conto. Eu não quero contar muito sobre o conto pra não estragar, mas depois de ler o conto, volta aqui e me conta se você entendeu o que eu quis dizer com isso. Bom, o último conto do livro é A Equipe de Ajuste. O conto é de 1954 e esse conto virou um filme em 2011. É o filme mais recente da lista. Ele trabalha com a ideia que realmente tem uma equipe responsável em fazer o destino acontecer. O filme, na verdade, baseado nesse conto, chama Agentes do Destino, é um ótimo título. E ele trabalha essa ideia de que tem uma organização fora do plano terrestre capaz de fazer o destino acontecer da forma que ele tem que acontecer. Então tem muita gente responsável em fazer você ir pro seu trabalho, você pegar aquela rua que você ia pegar, e você tomar o café daquele jeito que você ia tomar. E, enfim, fazer o destino acontecer, porque qualquer mudança que tenha na sua vida pode impactar na vida de várias outras pessoas. Então você tem que seguir o seu caminho certinho. O que acontece é que uma das pessoas não segue o caminho certinho numa manhã determinada nesse mundo futurístico. E aí a equipe de ajuste tem que entrar e tem que interferir. E o conto relata essa intervenção dessa equipe de ajuste na vida de uma pessoa. Ele também é muito fácil de ler, é muito rapidinho e é muito interessante. Bom, a minha nota geral pro livro é tipo 5 estrelas. Esse livro é demais, eu devorei ele, eu li ele muito rápido mesmo, porque ele é realmente uma delícia de ler. A escrita do Philip K. Dick é muito boa. Por exemplo, muitas pessoas acabam fugindo de escritores de ficção científica mais clássicos porque a escrita é um pouquinho maçante, como é o caso do Isaac Asimov. Eu tenho outros livros do Philip K. Dick aqui, eu tenho Blade Runner, né, o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e eu tenho O Homem do Castelo Alto, que aliás é um livro muito interessante, que fala como seria a sociedade caso a Alemanha, né, os nazistas e o Japão e a Itália tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, isso é assunto para um próximo vídeo. Bom, a escrita do Philip K. Dick em todos esses livros é muito gostosa de ler. Então não é maçante, não é cansativa, então não foge disso por ter medo da escrita dele, porque a escrita dele é uma delícia de ler, tá? E esse livro aqui é fundamental se você gosta de filmes de ficção científica e de livros e de séries de ficção científica, porque depois que você assistir qualquer coisa em ficção científica, você vai lembrar desse livro aqui e você vai pensar: meu Deus, certeza que se inspiraram nisso. Então vale super a pena conhecer. Essa foi a minha recomendação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo. Vai me ajudar muito na hora de divulgar o canal. Se vocês têm alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica legal pra me passar, comentem, por favor, e me contem. Eu vou adorar saber. Eu fiz um post no blog detalhando um pouquinho mais esse livro. Então, se vocês estiverem interessados, por favor, cliquem no link aqui embaixo que eu vou deixar aqui. Vocês podem visitar o blog e saber mais. E é isso. Se inscreve no canal também. Eu vou sempre falar de livros, filmes, seriados e sobre entretenimento no geral por aqui. Então se inscreve caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Obrigada por ter acompanhado até aqui.